Destemidos Pioneiros é um projeto a qual a gente utiliza vários personagens que ajudaram a construir a história socioeconômica do estado de Rondônia. O Soldado da Borracha foi um pouco complicado de tirar do papel, porque a gente não tem um local base para dar pontos de partida para contar sobre a história. Porém, por a gente estar propondo um roteiro inovador em campo virtual, a gente achou por bem utilizar todos os elementos que possam contar a história e a gente resgatar a memória de trabalhadores tão importantes que fizeram, sim, toda a construção da nossa história. A Amazônia é mãe que protege, que cuida e que alimenta os seus filhos. Do solo sagrado brota o verde, símbolo da esperança que jamais cessa. Nasce o rio, com os segredos submersos em tons de barro e de mistério. No coração da floresta, a árvore que jorra leite é alimento dos famintos, feitos de luta e de fé. Tudo começou com Condamine, pesquisador francês que descobriu o látex e a borracha e deu conhecimento ao mundo disso. Depois buscou-se a utilização dessa matéria-prima para a indústria. Quando você tem a utilização desse recurso de forma industrial, você tem uma necessidade da intensificação da extração dessa matéria-prima. Mais de 100 mil nordestinos vieram para a Amazônia. É o maior surto migratório da história desse período. 100 mil nordestinos que deixam o bioma da Caatinga, do Agreste, para encarar a grande floresta. E isso vai customizar a nossa cultura, essa mistura, o surgimento do caboclo, a tradição nordestina inserida na Amazônia e vice-versa. Meu pai é nascido na Amazônia, o meu avô veio do Ceará. Em 1912, passa um navio com meu avô aqui para que aquelas pessoas que vinham dentro daquele navio permanecesse em Porto Velho ou fosse para o Amazonas ou para o Acre. Eles não sabiam nem o que era uma floresta. Eles não sabiam nada. Para você ter uma ideia, tanto o meu avô como o meu pai nunca aprenderam a nadar. Muitos não tinham noção do que iriam encarar. Quando chegavam nas locações, nos seringais, para extrair a borracha, já chegavam devendo. Tinham que pagar pelo seu translado, pelo seu transporte. E pagavam também dentro do armazém pelos recursos retirados ali, como o arroz, o feijão, o óleo, os mantimentos necessários para a sua sobrevivência no primeiro mês de trabalho na sua locação dentro de um seringal. O sistema de aviamento foi um instrumento de seringueiros, coronéis, barões da borracha, de manter e aprisionar esse nordestino na floresta, porque ninguém queria vir para cá. As marcas dessa história ainda fazem parte do nosso dia a dia. Referências pela cidade, nas aulas de história ou até mesmo dentro da nossa própria casa, com a história de algum familiar que fez parte de todo esse legado. Meu avô chega aqui na região do Amazonas, no seringal de Humaitá. Porto Velho pertencia a Humaitá, era distrito, meados de 1932, a trabalhar nesses seringais. Ele falava que saía 3 horas da manhã da locação dele, porque é na madrugada que você consegue fazer com que o látex não venha coagular e aí a árvore possa sangrar. Por isso a poronga, que é uma lamparina com essa parte côncava para refletir a luminosidade e ele enxergar bem o corte. De madrugada, temperatura muito baixa na Amazônia, o leite descia muito rápido, ele deixava o pote, ia já cortando outras árvores, na carreira ou na estrada da locação, né? E aí ele voltava depois recolhendo o pote, colocando no balde, né, todo esse látex, e logo depois ele já ia para o tapiri, por volta das 8 horas da manhã, para o tapiri para fazer a defumação e fazer a pela de borracha. Hoje em Porto Velho nós temos alguns lugares que pode ser lembrado dessa história, né? Recentemente foi inaugurado um memorial, né, em homenagem ao Soldado da Borracha. No centro da cidade nós temos também, ali na Unir Centro, uma árvore de seringa, né, que pode ser observada. E temos também no Parque Circuito. E foi criado aqui nesse espaço o quê? Um monumento em homenagem ao Soldado da Borracha, a imponência desse soldado. Então esse monumento tem mais de 60 fisionomias de caboclos nordestinos
de outras nacionalidades também que representam um pouco desse povo miscigenado, plural, que veio para a Amazônia encarar essa grande floresta. Os registros históricos sobre esse Brasil profundo trazem os soldados da borracha como os grandes heróis do país. Mas junto com eles, grandes mulheres viveram e enfrentaram os mesmos desafios na densa floresta amazônica. A sociedade brasileira, nesse período, era uma sociedade extremamente patriarcal. Muitos casamentos eram casamentos arranjados, onde as mulheres eram pessoas ainda adolescentes, muito novas. E a gente sabe que a vida no seringal era muito difícil. Muitos desses seringueiros que para cá vieram sozinhos. E aqui, muitos, aconteceu muito em Rondônia, de alguns seringueiros se casarem com índias e até sequestrarem índias de tribos rivais para poder ter uma mulher para sua vida. Outros que vieram com sua família tinham esse conceito de uma sociedade conservadora e aonde a mulher ela vai ser partícipe também desse processo de extração da borracha. E enfrentaram isso realmente com muita força, mostrando um pouco dessa força da mulher cabocla, dessa beleza da mulher cabocla, que é além da questão da exoticidade. Em busca de mulheres também protagonistas na história da Amazônia, Roberta Marisa, artista visual acreana, filha e neta de seringueiras, faz um mergulho nas memórias das mulheres que moram na comunidade de Canindé, aqui no interior de Rondônia, às margens do rio Cautário. Dando voz à memória de tantas mulheres, a artista cria a exposição Seringueira, as páginas arrancadas de uma história. Quando eu pensei em construir essa exposição com essa temática seringueira, eu mexi muito com a minha memória afetiva. A gente sabe sobre a história da Amazônia apenas com protagonismo masculino. Então, por que as mulheres não têm esse protagonismo também, não entram na história, não têm sua vez, não têm sua voz, né? Então, elas trabalham com a produção de borracha, com a quebra de castanha, com cultivo, com plantio, lavam roupa, cuidam dos ofícios de casa, então desempenham vários papéis e antes elas faziam isso e ainda tiravam muita seringa, ajudavam os maridos, porque nos seringais da Amazônia só os homens, os seringueiros, que podiam vender a sua borracha. Aí eu levantava 1h da manhã com a poronga na cabeça. A porongona, você sabe o que é poronga, né? Trabalhei muito, mas até agora não fui ainda, como diz, né, valorizado, né? Porque eu cortei muita seringa. E eu criei meus filhos tudo aqui dentro desse seringal. Eu cortava para me sustentar, eu e meus filhos e ele, porque ele bebia muito, o que ele ganhava, só dava para ele comprava a bebida dele, né? Ele levava tudo nas minhas costas. Não era ajudante, trabalhava igual. Se ele cortava uma estrada, eu cortava outra, né? E assim era, né? Porque não, ele não tinha coragem de dizer assim, não foi eu com minha mulher que eu fiz. Não, ele fazia eu só que fiz, né? O que mais me impactou na exposição foi o fato dessas mulheres se identificarem muito com a árvore mãe. Então, elas têm essa natureza intimamente ligada. Quando eu perguntava sobre a árvore, a seringueira e sobre a vida delas, elas começaram a refletir e falaram que era como se elas fossem uma só. A árvore mãe, que dá leite, que alimenta muito sem ver a quem. Devia ter mais assim um pouco de zelo e amor por uma árvore que é comparada a uma mulher, dá leite igualmente nós, né? É, árvore mãe, que ela é árvore mãe, né? Nem nós damos frutos, elas também dão os frutos delas também, né? Assim somos nós. Revisitar as páginas da nossa história é importante para o reconhecimento da nossa própria identidade. E se você gostou desse passeio virtual, salva esse vídeo e compartilha com os amigos. Tchau e até a próxima!